Olá pessoal, estou aqui com o circo armado, a bancada parcialmente transplantada para o lado de cá, para fazer as avaliações dos nossos queridos multímetros. Aproximadamente, eu não tenho certeza, mas por volta do Natal, acho que do ano passado, um pouco antes, eu recebi vários multímetros aí do Ali, etc. E fiquei de fazer os reviews deles, né? Na realidade eu queria usá-los um pouco, só para ver um pouco das características e tal, para fazer um review um pouco mais aprimorado, né? E aí acabou levando um tempo maior do que eu, do que eu esperava, tá? Mas enfim, tá aí a bancada, tá? Eu recebi aproximadamente 4 multímetros naquela época e aí vou começar a fazer esses reviews agora. O primeirão da lista aqui é o mais simplesinho e o menorzinho de todos, o microscópico Aneng M118A, que chegou aí a um multímetro automático, tá? Sem escalas de corrente, e efetivamente, bom, promete aí pelo seu tamanho compacto, tá? E esse preço aqui, esse multímetro foi o extremamente barato da história toda, tá? Eu acho que não foi nem $2, $3, sei lá, foi uma coisa muito barata, não, talvez um pouco mais, enfim, uma coisa muito barata, foi feito para arredondar a conta, tá? Mas ele parece muito bacaninha, digamos assim, né? Ele tem os seus usos, tá? Ele tem suas desvantagens também, mas é um carinha aí que vale a pena a gente fazer um review. Vamos lá! Bom, o bichinho é extremamente compacto. Ele é comparado aqui com o T61, por exemplo. Ele acaba ficando bem naniquinho aí, tá? Tá vendo? Então realmente ele é bem pequenininho, tá? Na espessura inclusive, tá? Então, só para ter uma ideia aí, né? Mas o bichinho é bastante compacto, tá? Naturalmente, a interface aqui, como ele é totalmente automático, a interface aqui só tem 4 botões, tá? Não tem chave rotatória, o que é uma boa, tá? A Aneng, ultimamente a Aneng, o pessoal tem reclamado muito que a Aneng, a chave rotatória da Aneng, seletiva desses multímetros da Aneng e tal, e das marcas semelhantes, tipo o Rich Meters, que eu faço muito review aqui e tal, elas falham muito. Então, bem ou mal, um seletor de teclas aqui até vale, tá? Pode ser uma vantagem, tá? Por outro lado, bom, totalmente automático, tem auto power off, etc. Tá? É um multímetro de 6.000 contagens, que é inacreditável, um pacote desse tamaninho, né? E naturalmente, ele tem medidas de corrente, sim. Então ele tem medidas de corrente de 20 mA e 10 amperes, tá? 20 mA junto com a tensão, como a gente sempre comenta aqui, é sempre mais perigoso fazer isso, dependendo da rotação, da chave, etc. Mas tem todas as funções básicas, como diodo, ohmímetro também, capacímetro inclusive, e detecção de tensão, né, sem contato, né. Tem também a função live, né, que você só põe uma garrinha aqui e testa para ver se tem a fase neutro numa tomada e tal, etc. Isso é bastante comum hoje em dia nos multímetros, tá? Tem também uma lanterninha apenas um LED aqui, basicamente, bem chinfrinha aí, tá? E os bornes são bornes padrão, de 4 milímetros, tá? Então é uma boa, tá? Apesar do tamanho reduzido, você pode usar qualquer ponta de prova aí que você já tenha no seu arsenal. Tá? Ele tem uma capinha aí de borracha, tá? De plástico na realidade, tá? Que ela é bem moldadinha aí, tá? Então facilita bastante, depois a gente vai desmontar e ver direitinho. E tem até um suportezinho aqui, tá? Então o ângulo é razoável, tá? Para a bancada, quando você está sentado. Aqui na câmera não é tão legal, porque a câmera está um pouco alta, mas para a bancada quando você está trabalhando, né, na frente dele, ele funciona bem aí, tá? E aqui, suporte de pilha, como a gente sempre faz a análise aqui, não sei se vai dar para ver muito bem por causa da sombra, ele não tem nenhuma especificação de teste independente, tá? E nem aqui ele fala em categoria, aqui ele fala em categoria 4, 600 volts, tá? Então isso aqui, nunca acredite nisso, tá? Isso aqui é balela, tá? Se você não tem teste independente, ou se você não é uma marca muito confiável, você sempre desconfia. E aqui é o suporte de pilhas. Uma grande vantagem dele é que ele tem o suporte de pilhas com essa coisa rotativa aqui, que a Fluke tem muito, tá? Os Flukes hoje em dia tem muito, tá? Usa 2 pilhas palitinho, tá? Então, bastante razoável. E é bacana pelo fato de você poder trocar a pilha sem ter que abrir o multímetro todo. Então, essa é uma grande vantagem. Naturalmente, para ligar, apertar o botão aqui, e aí
ele liga, aperta por 2 segundos, sei lá o que, ele liga e bipa. Uma das coisas que vocês participam do canal, você já conhece, e bipa para tudo, eu acho um saco. Então, paciência. Se você gosta do bip, tudo bem e tal, mas eu, pessoalmente, qualquer botão, qualquer aperto, ele bipa. E esse bipzinho nesse particular cara aqui é bastante alto, tá? Então, realmente irrita um pouco, tá? Mas o contraste é excepcional, tá? O contraste do display me lembra muito os displays do 7106 do Intersil, que é aqueles displays comuns aqueles multímetros comuns de 2.000 contagens. Esse contraste aqui é excepcional, tá? E ele também tem o Auto Power Off, como essa luzinha aqui, esse indicador aqui mostra. Normalmente é também muito comum nos multímetros aí. Bom, na realidade só um pouco mais a apresentação. Essa fase aqui, o mesmo botão de liga, desliga você também seleciona as funções, tá? Porque ele é automático, ele seleciona as funções automaticamente, mas tem funções aqui que ele não consegue se entender direito, né? Afinal de contas, o sistema automático, ele tem suas limitações. Por exemplo, um capacitor e tal, ele confunde com resistor, ora com voltímetro, se o capacitor está ligado, voltímetro não, com uma bateria, se o capacitor está carregado, enfim, né? Aí você tem aqui, tem até o hold, né? A típica função hold, né? Que segura o botão, né? O display. E se você segura por 2 segundos, tem até backlight. LEDzinho aqui no cantinho, dá para notar como alguma dispersão, mas, enfim. O bichinho é completo de funções, tá? Esse carinha aqui é a lanterna, é apenas um LEDzinho, realmente é bastante fraquinho, tá? Então a lanterna bem bestinha. Isso aqui é o NCV, que bipa pra caramba. Mas aí você tem que segurar e fazer a detecção de campo. Depois a gente faz um testezinho aí melhor, tá? E aqui função seleção aí, corrente contínua, automática, ele é sempre auto-range, tá? Você nunca seleciona as faixas, tá? Então, corrente contínua, corrente alternada, essa tensão, né? Aqui o ohmímetro, teste de diodo, não, esse aqui é continuidade. Teste de diodos, tá? E o capacímetro. E aí, quando você aperta mais uma vez, ele volta para o automático. Essa é a operação básica do bichinho. Então, vamos lá, vamos fazer os nossos testes tradicionais. Bom, estou começando de uma maneira um pouco diferente aqui, com a fonte de alimentação, tá? Conectada em série, tá? Os dois canais em série, para eu conseguir uma tensão maior de saída, tá? E de fato aqui, como ele é um multímetro automático, eu quero fazer a diferenciação, o quão rápido ele faz para detectar entre uma resistência, uma tensão, como ele fica, né? Então, basicamente, com a saída desligada da fonte de alimentação, você conecta aqui e ele detecta uma resistência, tá? Esse aqui basicamente é a fonte de alimentação desligada. A saída está totalmente desconectada, ele tem um resistor interno na fonte de alimentação, tá? E aí o multímetro detecta aí o resistor. Quando eu aciono a tensão, aí ele passa pelo resistor, pela resistência e vai para a tensão. Ele é até bastante rapidinho, tá? Os multímetros automáticos que eu normalmente conheço, eles são bem mais lentos, tá? Então, efetivamente, ponto aqui para o Aneng, em parte, mas naturalmente é um pouco mais lento, mas ao menos você não está... É um pouco mais lento do que um auto-range de um multímetro tradicional, mas ao mesmo tempo você não está rodando a chave de seleção, né? Então, quando eu desligo aqui, por exemplo, a tensão começa a cair e aí ele volta para o modo resistência. Então ele volta bastante rapidinho, tá? A reação dele é bem rápida. Então realmente eu fiquei bastante impressionado com esse teste. Vou botar uma tensão um pouco mais alta aqui. Passei da faixa aqui do negócio. 51 volts, por exemplo. Que a tensão são os dois canais em paralelo, canais 2 e 3. Vamos lá, vamos ver o que ele faz aqui. Que aqui é uma tensão bem mais alta, né? Vamos ver se ele explode. Não explodiu não. Ixi, explodiu. Olha que interessante, hein? Segundo passo, eu estava em resistência, botei uma tensão de 50 volts. O multímetro não aguentou. Embirutou-se. Vamos ver aqui se ele liga. Bom, pelo menos ele não pifou, né? Tá aí. 51 volts. 50 volts. Tá um pouquinho fora aí, mas não sei. Enfim, olha que curioso. Esse é um dos problemas dos multímetros automáticos. Isso eu não tinha feito esse teste antes, tá? Isso é surpresa para mim, tá? Mas por isso que eu queria uma tensão alta. Então, se eu desligo, ele cai a tensão e volta
resistor, para o modo de resistência. Então deve ter um resistor aí de 180 ohms na saída aí. Vamos tentar de novo? Vamos ver o que ele faz. Ó, capotou. Você vê que curioso, hein? Então muito interessante. Tem que tomar muito cuidado se você já está medindo alguma coisa. E ó, desliguei a tensão, ele resetou, ele morreu. Então, bom, eu não esperava isso, tá? Então esse é um dos problemas gravíssimos desse tipo de multímetro automático. Detalhe é o seguinte, eu estou aqui num sistema extremamente controlado, fonte de alimentação controlada, e o multímetro fez isso. Imagina se você passa disso para um sistema de alta potência. Não sei se o carinha vai conseguir sobreviver. Mas enfim, basicamente esse é o teste aí que eu queria fazer. Vamos pensar em outro teste aqui? Vamos fazer o seguinte, como ele não mede corrente, ele só mede corrente nesse outro borne aqui, na realidade, depois eu vi direitinho, ele não mede corrente nesse borne em conjunto aqui. Ele só mede corrente nesse outro borne. Então deixa eu fazer uma coisa, deixa eu botar uma corrente aqui mais limitada de 50 mA, tá? Vou botar esse carinha aqui, nesse outro borne, tá? E vamos ver o que acontece. Deixa eu reduzir a tensão aqui, que eu não estou a fim de estourar nada na minha cara hoje. Vamos lá. Opa. Ligou. Tá. 50 mA. Tá razoável. Você vê, ele selecionou automaticamente a escala de corrente. Tá? Agora então, bom, naturalmente, vamos botar os 1 amperes regulamentares, vamos ver o que ele faz. Tá jóia. 1 ampere. Certo? Então selecionou legal. Agora vamos botar 12 volts. Bom, se bem que a corrente vai fazer a fonte de alimentação vai regular automaticamente a sua própria tensão. Mas vamos botar de novo a corrente pequenininha, mas a tensão agora é 51 volts. Vamos ver o que ele faz aqui. Foi direitinho. Joia. Então tá. Então nada muito grave, tá? Vou botar os 1 ampere de novo, meter o pau aqui. Tá jóia, legal. Ponto 98 amperes. Claro, a tensão, independentemente da tensão do set point, a fonte de alimentação em si já vai reduzir a tensão de maneira apropriada. Então, não tem necessariamente dano para o equipamento. Mas tá aí. Então, basicamente as escalas de corrente funcionam, mas aparentemente então é uma escala só para 10 amperes. Né? Interessante. Bom, então agora vamos passar para os nossos testes mais tradicionais, mas isso aqui já valeu bastante a pena para ver o comportamento do M118. Bom, fazendo o nosso teste tradicional aí, 5 volts, né? Tá jóia aqui a tensão, né? A medida de tensão. Esse aqui é 5 volts em corrente contínua. Agora deixa eu mudar para corrente alternada e quero ver o que ele faz. Automático, foi, jóia, automático, 5 volts alternados também. Então, muito bacaninha aí a alternância entre um e outro, né? Agora vamos tentar ver o quê? Vamos tentar ver a corrente. Interessante. Uma das coisas curiosas aqui é que eu botei nos terminais de corrente aqui, que é 1 mA, tá? E ele não detectou a corrente de 1 mA. De 1 mA aqui da nossa referência. Então a resolução dele deve ser muito baixa, tá? Que ele fala de 20 mA a 10 amperes, o que eu acho que é a excursão toda da escala dele. Então abaixo de 20 mA, imagino isso, abaixo de 20 mA ele não consegue ler nada. Por isso que a medida de correntes aqui, tá? Realmente ele não detectou, não teve jeito. Interessante, tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, não detectou. Bom, teste de resistências aqui, o resistor de 100 ohms na nossa referência, ele não tem modo relativo, então tá aí, né? Tá variando um pouquinho entre 100 e 100.1, mas tá bom, tá bem razoável. Eis o resistor de 1K, 0.997, imagino que esteja um pouco fora, mas é um valor bastante razoável para a precisão desse equipamento. A nosso valor em 10K, 9.96, me parece um pouco baixo no cômputo geral. E tá aí o valor de 100K, 99.6 também. Mas tá um pouco viciado aí. Mas enfim.
ainda na escala de resistências, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas décadas, né, digamos assim, né? Eu tenho 1K, variando a velocidade, né, para fazer a medida, 10K, bem rapidinho, tá? Mesmo no modo automático, tá? E 100K. 100K não, digo 10 mega. Interessante. Então a mudança é bem rapidinha. O que a gente pode fazer também é avaliar o auto range sem ter a velocidade do auto range sem estar no modo automático. Vamos ver. 1K. Tá. Saiu. 10K. Também igualmente rápido. Então nada a dever aí. E 10 mega. 10 mega é instantâneo. Muito comum nesses equipamentos da Aneng ou chineses. As resistências maiores, aparentemente ele vai da resistência mais alta até a resistência mais baixa. Então, interessante aí. Ele vai, o auto range, né? Então ele é mais rápido em detectar resistores mais altos. Vamos ver até onde ele vai. Nosso resistorzão aqui de 100 mega. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso resistor de 100 mega. Vamos ver se ele mede alguma coisa. Então tá, tudo bem. Não, é de se esperar mesmo, tá? Ah, bom, falei, 60 mega aqui na frente. Então tá bem razoável. Bom, como a gente já viu bastante aqui no canal, em outros vídeos, o teste de continuidade depende muito do tipo de ponta de prova que você usa, né? Da limpeza delas e tal. Então eu limpei bem, peguei as pontas originais dele, que vieram com ele, limpei bem as pontas de prova, e vamos ver quão rápido ele faz continuidade no modo automático. No modo automático aí, como é de se esperar, extremamente lento. Extremamente lento, tá? Então, naturalmente, modo de continuidade, você não espera botar nada no automático. Então, o que a gente faz aqui é mudar para o modo automático de maneira manual. Vamos ver. É bastante rápido. No modo não automático, é bastante rápido. Então, esse tipo de teste aqui que a gente faz, só esclarecendo aí, às vezes o pessoal pergunta, é porque quando você está fazendo testes de maneira contínua para tentar ver, por exemplo, continuidade, às vezes em um pino entre muitos, é importante quando você passa a ponta de prova rapidamente, se ele reage rapidamente, a continuidade, ele bipa quando você está passando no meio de um conjunto de pinos para você identificar aí qual é o pino correto, tá? Isso é só um detalhe, vocês podem ver no vídeo de multímetros, eu fiz um tutorial básico de como usar multímetros, eu explico tudo isso lá. Vou botar o link aí em cima. Já que a gente está aqui, em termos de continuidade já não interessa muito, vamos botar o diodinho, vamos ver o nosso teste de diodos. Depois a gente faz o teste com o automático também, só para ver que bicho que dá. Mas vamos lá. Um diodo. Tá, 2, 3, 4, 2.3 volts. Ele fala que o diodo 3 volts já. 5, 5, tá, 2.7 volts, 6 diodos já passou dos 3 volts regulamentares aqui. Então, teste de diodos muito bom, tá? Muito, muito bacaninha mesmo, tá? E isso, naturalmente, eu não estou usando o teste automático. Vamos para o modo automático, vamos lá. Ele confundiu o diodo com um resistor. Interessante, né? Então, no modo de diodos também você tem que usar a seleção manual, não tem jeito. Então, já que a gente está aqui, vamos dar uma olhadinha então nos LEDs também. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu só verificar se ele testa o LED, se ele detecta o LED como um resistor ou como um diodo. Nem detecta o LED como um resistor. Então, interessante. Então tá. Percebeu como o bip é chato? Eu realmente não gosto dos bips. Então vamos lá. Vou botar o carinha aqui. Os LEDzinhos estão ali no meu canto. Então vamos lá. Acendeu, joia, o LED vermelho. O LED amarelinho acendeu também, 2 volts. É de se esperar, né? Mas acendeu bem forte, tá? Então a corrente é bem bacaninha aí, tá? O azulzinho acendeu um pouquinho mais fraquinho. Não, tá bom. Não, tá bom também. Esses 2 LEDs aqui transparentes. Verdinho, acendeu bem.
E o azulzinho acende um pouco mais fraquinho, mas está muito bom também. Então, teste de diodos, quando não usado no modo automático, ele é excepcional, tá? Muito bom. Bom, semelhante ao teste de diodos, o teste em capacitores, realmente também no modo automático, ele também não funciona. Esse aqui, no caso, ele não está fazendo nada, porque o capacitor é pequeno, tá? Mas um capacitor eletrolítico, ele às vezes identifica naturalmente como se fosse tá vendo? Um ohmímetro, aí ele não consegue identificar direito. O que ele faz? Ele identifica primeiro como um resistor, porque o capacitor está carregando. Uma vez que carregou, aí ele inverte para tensão de bater, para o modo de tensão, porque ele acha que é uma bateria. Enfim, se confunde todo. Então o modo automático para capacitores nesse multímetro não funciona. Então aqui você tem que andar na chave de seleção até o modo de capacitor, até onde você vê aqui NF, tá? Ele não tem nenhum indicador aqui de capacitores. Aí você põe as pontinhas lá. 15 nanofarads, 14,94, tá muito bom, tá? Vamos botar aqui então esse outro aqui, esse outro capacitorzinho menorzinho aqui, vamos ver aqui. Esse aqui é quanto, hein? Se não me engano, eu tenho que tentar lembrar aqui. Depois eu lembro e ponho aí no vídeo. Mas ele não detectou. Esse é um capacitor bem pequeno, tá? Se não me engano, 33 ou 47 picofarads. Esse aqui é um capacitor eletrolítico de 100 micro. Vamos ver o que ele faz. Falhou. Não falhou não. Vamos ver. 100 microfarads. 112,9. Tá de bom tamanho. Bom, tá aí só o último teste de capacitores com capacitor de 4.700, tá? 4.700, ele pegou o valor aqui, só que ele demora bastante, tá? Para chegar nesse valor, tá? Por isso que, bom, eu pulei aí. Então, valores acima de 1.000 microfarads, ele é um pouco mais lento para reagir. Que é natural, o capacímetro leva às vezes um tempo para se estabilizar depois disso. Enfim. Bom, tá aí, 4 micro parafusos de rosca soberba, tá? Não dá para esperar muito, né? O bichinho é barato mesmo, tá? Mas vamos ver aqui. Como é que eu abro esse cara? Ah, tá, ele abre assim, tá vendo? Vamos ver aqui. Tá, ele solta aqui, aqui em cima. Ah, legal, então tá. Ah, muito bem feitinho, né? Os contatinhos aqui se juntam com a plaquinha aqui, numa boa, sem problema nenhum. Não tem lá muita coisa. Uma aproximadinha só pra gente ver mais a miúde, né? Não pode perder o foco. Então tá, bom. Basicamente é tão simples quanto puder, né? É bastante padrão aí, né? Os 3 contatos aqui com aquele contatinho, os 3 jacks, né? Com aquele contatinho separado em 2, né? Típico desses multímetros, tá? Esses contatinhos aqui até que são razoáveis, dependendo da quantidade de uso que você faz deles, tá? Porque às vezes eles ficam um pouco soltos ao longo da vida útil. Bom, aqui naturalmente a bateria teria que ter um capacitor aqui, só para dar uma estabilizada na tensão, mas enfim, né? Se dá algum mau contato na bateria, o capacitor dá uma segurada, né? na tensão. Então, naturalmente, então, tem um fusívelzinho aqui, esse fusívelzinho aqui deve ser o fusível de 10 amperes, tá? O resistor shunt aqui, bom, resistorzinho SMD, não é aquele fio comum, tá? Aqui tem uma grande área aqui, razoável. Tudo para medidas de corrente. E aqui, pois é, o PTC, tá aqui as entradas, então o PTC tá logo aqui, né? Um PTC bem chinfrim, tá? Então, categoria 4, nem pensar, tá? Isso aqui não segura o nível de energia de categoria 4, mas nem por um decreto. Então, 2 resistorzinhos MELF aqui, provavelmente para fazer a proteção da entrada, tá? Devem estar em série aqui com a medida. Que carinha é esse aqui? Será que isso aqui é um relé de estado sólido? É bem possível. Pode ser um relé de estado sólido ou apenas um optoacoplador, né? Porque normalmente tem os optoacopladores normalmente são 6 pinos, tá? Então, eu não estou conseguindo enxergar o bendito código aqui. A gente vai ficando velho, não tem jeito, né? Mas tá aqui. Esse daqui, obviamente, tem um chipzão em silício aqui, na placa, né? COB, né? Chip on board, tá? Uma série de resistores aqui, muito provavelmente para a seleção de faixas mesmo. Bom, não só aqui, né? Mas aqui também, né?
São resistores, capacitores, é um mix, é um conjuntão de resistores e capacitores, tá? Esmagadora maioria aqui são capacitores mesmo, tá? Curioso, né? Curioso. Então provavelmente a rede resistiva deve estar dentro do próprio COB, tá? Bom, aqui tem um par de transistores, não sei se esses são os transistores configurados para fazer o clipping da tensão de entrada, tá? De repente, ou então simplesmente são para fazer a seleção da chave de alguma maneira aqui, que ele pode acionar, dependendo da seleção da chave, ele pode acionar ou não os transistores. Aqui tem um LEDzinho na placa, que é esse LEDzinho daqui, tá? Tá com uma lentezinha aqui. Esse LEDzinho aqui ele pisca, eu acho que eu não cheguei a testar, né? Devia ter testado talvez o NCV e tal. Esse LEDzinho eu acho que pisca com o NCV. E pisca quando você liga também, né? Então o LEDzinho aqui, o resto mais aqui. Esse aqui deve ser uma EPROMzinha pequenininha de constantes de calibração do multímetro, tá? Aqui obviamente o backlight, tá? Esses dois fiozões aqui, com um transistorzinho micro aqui, tá? Um transistorzinho bem pequenininho aqui, que provavelmente faz o acionamento aqui. Esses caras aqui, esse aqui muito provavelmente é conector de programação do processador ou de gravação da memória flash. E naturalmente aqui tem a anteninha do sistema de sem contato, né? Sem fio, e esse daqui é o relézinho, o LEDzinho, junto com o seu transistor associado de acionamento. Aliás, digo, esse transistor aqui é associado de acionamento. De repente, esse transistor... esse transistor aqui parece ser o acionamento desse buzzer aqui. Esse transistor aqui eu não sei ao certo o que está fazendo, tá? Porque esse aqui, na realidade, está com carinha de... Está muito perto daqui, então, de repente, pode ser o carinha que faz esse acionamento desse buzzer aqui. Do outro lado, provavelmente só tem a botoeira, tá? Isso eu vou desmontar, não. Do outro lado, praticamente só tem a botoeira e os contatos para o LCD, que eu também não estou muito afim de perder, não. Mas isso aqui, basicamente, é o que é o multímetro, tá? Proteção zero, é o que é de se esperar, tá? Um fusível simples de vidro, também, como a gente comenta, né? Que não tem necessariamente a capacidade de ruptura desses fusíveis é bem pequena, tá? Então, não é categoria 4, mas de maneira alguma, tá? E aí, enfim, o bichinho tá aí. O bichinho tá aí desmontado em toda a sua glória e, efetivamente, dá para imaginar o porquê que ele efetivamente não consegue, ele embirutece quando você faz mudanças bruscas aí de tensão e resistência na entrada. Enfim, vamos lá, vamos fechar ele de novo e fazer os testes de frequência e os testes mais destrutivos aí. Vamos lá. Bom, estamos aí então com o nosso Fiotech, tá? Operando aqui a 400 Hz, já está feitas as conexões aqui com o multímetrozinho. Qual a diferença aqui? Vocês dão para notar também, dá uma olhadinha, 135 ohms, tá? Na entrada, porque o canal está desligado. Então vamos fazer o teste do que aconteceu na corrente contínua, né? Na fonte de tensão contínua, que eu liguei o canal, ele foi de resistência para tensão e dependendo do valor de tensão ele embirutou, né? Então vamos lá. Ok, bom, buzinou, mas foi para tensão em corrente alternada, True RMS. Então tá joia, né? Então na realidade aqui eu ajustei os valores justamente para ficar a 1 volt certinho aqui de amplitude, aqui de medida, tá? O que eu quero fazer com esse teste aqui é justamente aumentar a frequência da senoide aqui, né? Para mostrar o valor exato o valor exato de frequência que a tensão mede 70%, ou 0,707 mais precisamente, do valor inicial dela de amplitude. Porque uma vez que eu chego nesse valor de 0,707, significa que eu atingi a largura de banda do multímetro, tá? Então vamos lá. Eu começo aqui a 400 Hz, tá? Que é um valor muito tradicional, que todo multímetro praticamente consegue medir, tá? E esse aqui não é diferente, tá? Então eu vou aumentando aqui a frequência, chegada a 1 kHz, medida continua muito bem. Subindo para 2 kHz, opa, já baixou um pouquinho, 0,98, vamos ver aqui 3 kHz. Perfeito, 0,707. Então na realidade a largura de banda desse carinha é 3 kHz. Tá? Um outro teste que a gente faz também, vou deixar aqui em 1 kHz normal. Outro teste que a gente faz também normalmente aqui, quem já é conhecido no canal,
é fazer o teste de offset. O offset, basicamente, aqui, a senoidezinha aqui mostra bem, tá? Essa senoide atual, esse gráficozinho aqui mostra o seguinte: a minha forma de onda aqui, ela está sempre passando por zero, ou seja, a senoide é perfeita em torno do eixo X, em torno do eixo zero, de 0 volts, tá? Então o multímetro mede bem a corrente alternada. Boa parte dos multímetros mais baratos, eles não fazem essa isolação. Quando eu posso, nesse caso com offset, eu posso levantar essa onda senoidal, ou abaixar ela, né? Eu aplicando uma tensão em corrente contínua. Então eu levanto essa onda senoidal ou abaixo ela em relação ao eixo zero, tá? Então é como se ela ficasse totalmente acima ou abaixo do 0 volts, digamos assim. E alguns multímetros mais baratos não conseguem fazer essa diferenciação muito bem. Esse multímetro, como é automático, eu acho que ele vai se embananar um pouquinho, mas vamos ver. Então vamos aumentar a tensão aqui de offset para 1 volt DC mais 2,8 volts em corrente alternada. Vamos ver. Opa, vamos lá. Ahá, olha só. Como está em modo automático, ele se embananou um pouquinho. Ele está mostrando a corrente, ele está mostrando a tensão em corrente contínua, né, em DC de 1 volt. Tá? E ele ignorou, nesse caso ele ignorou completamente a tensão em AC. Isso no modo automático. O que a gente pode tentar fazer é selecionar as tensões manuais, digo as faixas manualmente. Vamos ver aqui. Tá, aqui é manual, agora ele não está na seleção automática de faixas, tá? Então está 1 volt aqui em corrente contínua, e 1 volt em corrente alternada. Então se eu aumentar essa tensão, aqui, olha só, aumentei para 3 volts, tá? 3 volts significa que o 2,8 volts está totalmente no eixo positivo. Mas você vê que o multímetrozinho ainda isolou essa coisa toda. Ainda isolou totalmente a tensão, o que é joia, né? Então, porque se eu for selecionando as faixas aqui, eu volto aqui, você vê a tensão em corrente contínua 3 volts e a tensão em corrente alternada 1 volt. Então, tá, o multímetrozinho então funciona bem se você selecionar as faixas de maneira manual. Então tá jóia. E aqui, voltando para 0 volts, tudo volta como nos conformes também. Então, ponto pro Anengzinho. Realmente ajuda bastante. Claro que a seleção automática de faixas se embanana um pouco. Bom, o outro teste que a gente faz aqui é justamente botar uma forma de onda diferente de uma senoide, tá? Na entrada do multímetro e ver se a função TrueRMS está funcionando a contento. Nesse caso aqui, a forma de onda quadrada, na realidade o Filtek representa isso chama isso de maneira diferente. Isso aqui ele chama de amplitude, mas na realidade isso aqui é tensão de pico a pico. A amplitude aqui é 1,4 volts, tá? E a tensão, a valor RMS de uma tensão de uma forma de onda quadrada é a metade da amplitude. Então, na realidade, seria 1,4 volts, tá joinha, tá tranquilinho aqui, o valor direitinho, o valor de metade do pico a pico, digo. Então, o valor de 1,4 volts aproximadamente coincide aqui com o valor de 2,8, tá? E aqui, se a gente mudar a forma de onda para triangular, tá? A forma de onda triangular, ela carrega mais energia, um pouco mais de energia do que um pouco menos de energia, aliás, do que a forma de onda senoidal, tá? E ela então é uma fração, eu esqueci agora da fração exata, tá? Mas isso aqui coincide sim com o que eu estava tentando lembrar da equação, tá? Então, na realidade, o TrueRMS funciona bem, porque a forma de onda triangular não vai chegar a medir aí os 1 volts. Se a gente voltar para a onda senoidal, aí a gente está aqui, voltamos os nossos 1 volt aqui, normais. É isso aí. Então, então a função TrueRMS funciona bem aí no equipamento. Bom, aqui só mais um teste, o do tensão sem contato, tá? Então, no final das contas, para tensão, digamos, o detector de tensão sem contato, você aperta o botão NCV e ele tem que ficar apertado. Então ele tá Electric Field, EF, tá? E aí você aproxima da anteninha dele. Tá. Isso aqui seria talvez a fase. Vamos aproximar o neutro. Tá vendo? Então o neutro ele não mostra nada. E a fase ele mostra um pouquinho aí, tá? E eu imagino que ele tem a função live também. Deixa eu só pegar a ponta de prova dele. Bom, a função live você põe somente uma ponta de prova, tá? E ela encaixa-se no terminal
num dos terminais e você coloca a outra ponta nas fases, né, nos terminais da tomada, só para ver quem é fase e quem é neutro. A operação aqui é um pouco complexa, porque eu tenho que segurar eu tenho que segurar o NCV, tá? Tem que segurar o NCV e aí tem que inserir a ponta aqui no terminal. A fase e o neutro. Vamos ver aqui, fase e neutro. Então funciona bem. Perdoe aí, não estou fazendo nenhuma maracutaia não. Mas então funciona bem a função aí live do equipamento. É um pouco atrapalhadinha porque você não consegue selecionar e deixar selecionado. Você tem que ficar apertando o botãozinho. Mas enfim, funciona. Bom, tá aí o nosso teste um pouquinho mais polêmico, tá? Que é justamente o meu gerador de ringue aqui, que gera uns 80 volts, tá? E aí o detalhe, 80 volts a 20 Hz, tá? Uma tensão alternada. E com o multímetro sendo automático, se eu estou conectado de antemão, ele já está me medindo, como a gente fez antes, está me medindo uma resistência aqui. Se eu ligar esse cara aqui, deixa eu só desconectar esse terminal. Se eu ligar esse cara aqui, eu acho que ele vai embirutar de vez. Vamos ver. Tomara que não, mas vamos ver. Endoidou um pouquinho. 62.3, 62.2 volts. Interessante, ele não embirutou. Curioso, né? Eu posso aumentar um pouquinho a tensão. Ah, tá. Agora sim. Ponto 16 amperes. Tá com 5 volts. Então ele agora está com os 89 volts regulamentares. Mas ponto pro negocinho. Ele conseguiu segurar a barra, mas claro, a resistência é um pouco maior, né, no ponto de vista de K. Então ele segurou bem a barra. Tá vendo? Ele não embirutou como em corrente em tensão contínua. O que é uma boa. Realmente é bastante interessante, mas talvez dependa do, do valor original aí da coisa. Então o que a gente vai fazer agora, naturalmente, vamos varrer as nossas faixas, né? Fazendo o quê? Fazendo a seleção aqui. Tensão em corrente contínua, está em 0 naturalmente. Corrente alternada tem que medir lá os 89 volts. Agora vamos lá. Resistência. Mediu alguma coisa esquisita. Ah, ele embirutou. Ah, ele resetou. Tá, ele resetou. Então, em continuidade, deixa eu ver aqui. Tensão corrente contínua. Tensão em corrente alternada. Em resistência ele embirutou. Em continuidade ele resetou o multímetro. Então, de fato, não aguenta essa tensão. E essa tensão não é muito alta não, tá? Então, realmente, vamos tentar passar batido para o diodo e ver o que acontece para o capacímetro. Vamos tentar. Diodo, embirutou e resetou. Então tá, ele resetou. Pelo menos ele reseta, mas não aguenta pauleira não. Vamos fazer uma coisa aqui. Deixa eu mudar a escala aqui para o diodo, ele resetou. Vamos tentar mudar a escala para o capacímetro. Ó, já deu uma variada aqui, 0,2 nanofarads. É possível que ele tenha começado a se danificar aqui. Vamos ver aqui. O que ele faz? 200 nanofarads e resetou. E aí voltou para o automático. Então tá. Então o multímetro na realidade tem um mecanismo aí que ele se reseta e ao menos volta aí para a medida original, tá? Mas curioso em si é que pelo menos o capacímetro ficou com uma tensão aí meio embirutada, tá? A resistência já variou, tá? Tava em 400 e poucos K, agora está em 399, enfim. Então, o veredito aí complica um pouco, né? Mas provavelmente também o que pode acontecer também é que o termistor internamente está quente, tá? Que existe um termistor interno que é usado para proteger o multímetro. Então o que eu fiz? Eu conectei só no resistor de 100 ohms, tá? E aí só para medir a resistência está maior do que a gente mediu antes, tá? Mas o que eu imagino é que o termistor que estava protegendo o multímetro ainda está quente, ele precisa resfriar para chegar de novo ao ponto de aferição. Bom, enfim, esse mais ou menos é o veredito final desse teste, ou seja, ele reseta de maneira relativamente controlada, ele
Ele não capota, mas ainda assim não aguenta o rojão, não tem jeito. Pois é, e agora? E o veredito? O veredito final do M118A? Difícil. Ele é bem construído, relativamente bem construído para o preço, naturalmente. Sempre é uma questão de custo, né? Relativamente bem construído, com o stand. Do ponto de vista físico, ele é muito bem feitinho, tá? Mecânico, né? Estruturalmente, mecanicamente, ele é muito bem feitinho, tá? Acho que ele conseguiria levar umas sacudidelas aí, umas cacetadas aí, de maneira razoável e ainda se manter íntegro. A ausência da chave seletora, como eu já havia comentado, é um benefício, principalmente porque o pessoal tem reportado muito que os instrumentos da Aneng têm falhado muito nessas chaves. Obviamente, sua experiência pode ser diferente e tal, mas enfim, basicamente, então, o uso de botões talvez seja um pouco mais fácil. Por outro lado, sendo automático, eletricamente, ele é um desastre. Então, infelizmente, não dá para passar pelo fator o primeiro teste. Nossa, ao primeiro minuto do primeiro tempo, o cara já falhou e já resetou, por causa de uma condição daquela condição de alta tensão. Então, isso não dá para perdoar. Então, eletricamente, ele não é muito bom. Os resets no final, com alta tensão, também causados pelo automático. Na realidade, não só pelo automático, né? Quer dizer, ele não tem proteção nenhuma. Basicamente, a verdade é essa. Ele não tem proteção absolutamente nenhuma, tá? A escala de correntes é muito limitada, de 20 mA a 10 A. Natural, é um equipamento pequeno, mas não é muito bom. O fusível de vidro, então também não é muito seguro, tá? Termistor, então a proteção dele, eletricamente, ele não é muito bom. Então fica difícil. Fica difícil recomendar, fica difícil falar que esse cara é um cara bom. Ele é um ótimo terceiro ou quarto multímetro para ficar na bancada e olhe lá, tá? Ele é pequeno, essa é a grande vantagem dele, tá? Fininho, pequeno e tal. Na mala de ferramentas, na caixa de ferramentas, apesar de ser pequenininho, complica um pouco, tá? Realmente, eu acho, porque a caixa de ferramentas você vai ver bateria de carro às vezes, você vai ver tensões elétricas ao redor da casa, que de repente, se você der uma bobeada, ele estoura na sua cara. Então, ou pelo menos estoura o multímetro, quer dizer, estraga o equipamento. Então é difícil. Eu acho que tem opções muito melhores no mercado, inclusive a um custo um pouco maior. O RM113D, por exemplo, que eu fiz avaliação há muito tempo, é um pouco melhor. Até o RM102 Pro, que é automático, e era um preço bastante parecido, um pouco maior do que esse, ainda é uma opção muito melhor do que essa aqui. O RM102 Pro, apesar de ser automático, não apresentou os mesmos problemas desse carinha aqui. Realmente ele se portou de maneira muito melhor. Então, difícil, mas realmente eu não compraria. Quer dizer, eu não comprei, já comprei, né? Mas eu realmente não recomendaria o M118, a menos que você realmente goste do formatinho dele. Mas, infelizmente, eu acho que é um dos primeiros que eu falo que eu realmente não... Talvez o Surpir também. Tem muitos probleminhas aqui de implementação. Eu realmente não recomendaria. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta aí embaixo. É isso aí. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima.